Ministério Jovem, a gente precisa entender o que é o ministério. Eu penso que essa dificuldade que a gente tem enfrentado no trabalho dos jovens se dá a alguns fatores e eu queria pensar com você sobre eles. Primeiro, a falta de informação do que é um jovem na sua estrutura biopsicossocial. Essa necessidade de entender isso vai deixar sempre a gente aquém das verdadeiras necessidades e equivocados quanto às suas experiências. Sem entender a estrutura do jovem, o que ele precisa biologicamente, psiquicamente, socialmente, espiritualmente, sem entender isso, a gente vai ficar aquém. É a falta desse entendimento, dessas informações, fazem com que a gente não exerça um bom trabalho com os jovens. Uma segunda coisa é a falta de treinamento adequado para aqueles que vão trabalhar com jovens. A gente pensa, não, é só trabalhar, Deus quer os interessados, porque Deus capacita os chamados, mas Deus capacita através do interesse. Tem que ler, tem que estudar, tem que ouvir, tem que correr atrás, não é por osmose, pum, pronto, estou iluminado, isso é budismo. Siddhartha Gautama que se diz que sentou debaixo de uma árvore, foi iluminado e virou um Buda. Eu acho que tem muito líder querendo ser Buda de jovem. Buda disse de jovem. Então, não é isso que Deus planejou. Essa falta de informações, de treinamento adequado, essa falta de saber como fazer, essa orientação, não basta os ingredientes certos para que um bolo de chocolate seja feito com sucesso. Mas tem que misturar os ingredientes na ordem certa, da maneira certa e colocar no forno pelo tempo certo para ter o bolo. Às vezes os ingredientes estão lá, mas sem saber como usar, a gente sola tudo quanto é ministério e faz uma gororoba ministerial, por falta de informação, de treinamento adequado. Uma outra coisa, a falta de pessoas certas para esse ministério. Como qualquer ministério, ele só deve vir a ministrar naquela área se ele foi capacitado por Deus para aquilo. E aí tem a ver com o dom e com a vocação de Deus para aquela vida, para aquele ministério. Tem muita gente pensando que pode trabalhar com aquilo porque quer, mas Deus nos chamou para trabalhar com aquilo. Ministério, sem a gente entender o que é um ministério, a gente não pode desenvolver um ministério com jovens. O Espírito Santo dá o dom. Esse dom te capacita para algo específico. Ele te dá uma paixão específica, ele te dá a direção específica do que você tem que trabalhar. E para trabalhar com jovens, no Ministério Jovem, tem que ter o dom. Essa capacitação especial do Espírito Santo para realizar esse trabalho, senão não adianta nada, meu irmão. Outra coisa, se você tem um dom para trabalhar com jovens, se esse é o teu ministério, então essa vai ser a maneira mais eficiente de eu servir o meu próximo. Esse trabalho vai ser o que mais me realiza enquanto ministério. Esse trabalho vai ser o que eu tenho mais resultados enquanto ministério. É o que vai mais dar prazer. É o que eu vou fazer menos esforço e ter o maior resultado. Porque assim é o dom. E isso passa a ser o motivo da minha vida. Isso é ministério. Ministério é a maneira mais eficiente de servir ao meu próximo. É a maneira pelo qual eu vivo. Infelizmente, ainda hoje, tem líderes que assumem pelos motivos errados. Por exemplo, já que ninguém quer, eu assumo. No final do ano, naquelas questões de cargo, nas igrejas que trabalham assim, ninguém quer trabalhar com jovens? Ah, então eu quero, porque ninguém quer, então eu vou fazer. Não é meu dom, não tem nada a ver com isso, mas eu vou fazer porque ninguém quer. É melhor que ninguém faça, até que Deus levante alguém para fazer direito, do que fazer mal feito. Imagina a língua tentando trabalhar de sola do pé, porque a sola saiu do lugar. Vai estourar a língua, vai ser uma péssima sola que vai se machucar e o corpo sente muito mais. É melhor deixar o pé enfaixado e andar só com outro pé de muleta, até que consiga curar esse problema e ter uma sola verdadeira, do que usar a língua no lugar errado. Ninguém quer, eu vou. É um erro terrível. Um outro erro que eu fico pensando que tem acontecido nas nossas igrejas
e que é resultado disso, tanto trabalho mal feito, é gente pensando, eu quero trabalhar com alguma coisa, eu quero uma oportunidade para servir a Deus. Vai aqui mesmo. Então se metendo em coisa que não é nem o seu dom, nem o seu ministério. É a oportunidade, eu quero uma oportunidade. E aí, quem se oferece já é admitido. É a única empresa que admite qualquer um, para qualquer lugar. A gente não checa se tem a ver com o dom da pessoa, se tem a ver com a aptidão, com o talento. Quem trabalha com jovem precisa amar os jovens, precisa se sentir bem, precisa se sentir bem no meio dos jovens, precisa conviver bem com as contradições, que quando eu digo jovem, estou dizendo adolescente e jovem, as contradições da idade. Hoje eu não tenho mais dúvidas, crises, medos, contradições do grupo que vai até 17, do grupo de 18 a 35, nem mesmo do 35 aos 40, que é aquela fase de começo de casamento, filhos pequenos. Meu filho tem 20 anos hoje, minha filha é 18 e a minha pequenininha tem 6. Então, essas fases eu já passei, mas eu me sinto bem em entender essas crises, contradições e estar no meio deles. O ministério precisa trazer esse bem-estar para quem trabalha com jovem. A Bíblia diz que esses são preciosos para Deus. E Deus conta com a força deles, direcionada, bem orientada, para que grandes coisas sejam feitas e grandes vitórias. Então, meu irmão, o ministério não é um trabalhinho. Ministério é o porquê você existe, é a maneira de viver para Deus e é quem você serve com o teu dom. Isso tem que te dar prazer, tem que ter resultado, tem que agradar a Deus e tem que abençoar vidas. Se você não entendeu o que é um ministério, você não pode exercer um ministério jovem, porque o ministério jovem é um ministério. É o teu serviço para Deus dentro do reino específico, com aquela classe de pessoas que te faz bem, que te faz feliz. Você se sente bem com os jovens? Você dá risada das bobeiras deles? Sem graça, mas a graça é ser sem graça. Você tem vontade de participar junto do que eles fazem, nem que seja só acompanhando? Se isso não acontece, questiona se você é a pessoa certa para trabalhar com eles. Talvez você esteja no lugar errado. Vai para o lugar certo, porque esse lugar é para quem, independente da idade, está conectado com o jovem e se sente dentro de si uma parte é igual a eles. É conectada, é jovem, para poder funcionar bem. Isso é ministério. Você tem que entender o que é um ministério para poder exercê-lo. Pensa direitinho para você poder exercer esse ministério, se esse é o caso. Se você já entendeu o que é um ministério, para exercer o ministério com jovem, você precisa entender também o que é o jovem. Como assim? Como é a estrutura do jovem hoje? A gente vai pensar na evolução das gerações, porque a gente está ministrando através de novas veredas no contexto das gerações. A gente está ministrando para os jovens e fazendo um trabalho que nunca ninguém fez antes. Algumas atividades nunca foram feitas. E no futuro outras serão realizadas que nunca foram feitas, e é sempre assim. Porque vai de encontro à necessidade psicológica, emocional, social, espiritual, biológica do jovem que a gente está trabalhando. Então vamos pensar sobre as gerações de um tempo para cá, porque elas estão juntas, há uma interseção, está todo mundo vivendo junto nesse contexto, e talvez você que seja líder esteja na geração anterior, ou jovem inserido nesse bolo de gerações. É importante a gente entender. Primeiro, a gente tem a geração chamada dos veteranos. É o pessoal antigo, é o pessoal que está anterior, que nasceu lá perto da Primeira Guerra Mundial. São hoje os avós, os idosos, que vêm com toda uma carga de valores e de padrões e de necessidades que foi passado para quem são hoje os pais. Essa geração hoje são os idosos, mas a influência deles está presente, porque muitos dos valores hoje da sociedade fazem parte dessa geração.
Aí depois vem os baby boomers, os bebês da bomba, a turma que nasceu depois da Segunda Guerra. Quando os soldados voltaram da guerra, houve uma epidemia de gravidez. Muitas esposas engravidando e muitos bebês nasceram. E essa geração que marcou a princípio a partir dos países mais desenvolvidos e chegou até nós, ela é marcada pelos que têm mais de 50 anos. São os baby boomers. Nasceram de 1945 para cá e tem uma característica bem interessante. Qual era a cultura deles? Era televisão, era a mídia mais importante. As frases, né, nessa da juventude: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Foi chamada a geração do eu, porque foi a primeira geração a explorar o fato de ser jovem, de se assumir como jovem e de criar uma cultura jovem e movimentos jovens. Olha que coisa interessante. Foram mais ativos e menos egoístas, fizeram um movimento contra o racismo, fizeram um movimento a favor do feminismo, fizeram movimentos de todas as maneiras, tentando ajudar a sociedade a mudar as questões sociais que geravam injustiça, que podiam melhorar. É a geração ativa. Essa geração, hoje, eles são mais estáveis, eles não sofrem influência da marca, eles compram porque gostam. Hoje eles têm, essa geração tem uma condição financeira mais estável, valorizam o trabalho, valorizam estar no cargo, não querem sair, pensam que você tem que conquistar e permanecer. Os valores, por sua vez, são bem inflexíveis, são valores que permanecem. No mercado de trabalho, eles estão com cargos de chefia, valorizam a fidelidade à empresa. No ministério, valorizam a fidelidade à igreja, permanecem nos seus cargos, valorizam aquilo que foi feito, tem que continuar sendo feito, são firmes, são maduros nas decisões. Muitos já estão aposentados. E qual a influência disso do ministério? Eles hoje são os pastores. Essa geração são os membros mais antigos da igreja, são as pessoas que são desconfiadas com as variações. Lembra que eles valorizam a estabilidade? Então hoje eles são desconfiados com todas as mudanças. Será que isso vale a pena? O que era tem que continuar sendo. Será que vale a pena? Eles veem a qualidade e a quantidade como paradoxos. Já ouviu essa frase? Nós queremos qualidade, não quantidade. Como se essas duas coisas fossem antagônicas, porque na época dessa geração se via assim. E esses conceitos vêm sendo passados para líderes mais novos e estão até hoje aí. Qualidade e quantidade, nós já vimos que não são paradoxos. Qualidade gera quantidade. E quantidade gerada com qualidade é quantidade com qualidade, que vai gerar mais quantidade. Mas essa geração não. Eles pensam assim. É difícil influenciar essa geração. Eles estão totalmente fechados para o novo. E pensa bem, essa turma que são os pais, essa turma são os líderes que estão influenciando o trabalho dos jovens hoje. Uma segunda geração, a geração X, é a turma que está entre 30 e 47, 48 anos. É chamada geração X, ou X. Nessa geração aparece algumas mudanças interessantes. Os adolescentes começam a dormir juntos lá no Reino Unido. E os pais começam a permitir adolescentes a dormirem juntos, a terem a vida sexual permitida pelos pais. Não acreditam em Deus, eles não gostavam da rainha, não tinham respeito pelo país, a sociedade era vista com descrença, com desconfiança, eles não acreditavam no governo, não acreditavam na liderança política, não acreditavam no casamento. O número de divórcios aumentou muito, a inflação é forte. É a geração da tecnologia. A turma que está entre 30 e 47 viu os primeiros computadores chegarem, viu essa transição começar a acontecer
e é a geração da anarquia. É o pessoal que questiona e chuta o balde com os valores. Qual a influência disso para o ministério? Dificuldade com as mudanças, são fechados para as ideias novas, eles precisam do reconhecimento hierárquico, porque viveram dentro da ditadura. Então é importante saber quem manda, quem manda, quem manda, qual é o meu lugar nesse corpo. É uma relação de quem manda e quem obedece em quem eu mando. A estrutura tem que ser mais rígida para poder funcionar. Às vezes a gente não cai nesse erro de sair do relacionamento, sair da questão do ser para a questão do fazer, para a questão da posição, para a questão do papel e não da pessoa. É o fazer tomando lugar do ser. A geração X é uma geração que tem muita dificuldade para lidar com as questões, por mais que estejam próximos, 30 anos, mas tem dificuldade de lidar com as questões que estão surgindo, porque pensa, eu sou novo ainda e é desse jeito. É uma geração mais rígida. E são jovens. Então, se tem gente da geração X dentro do teu ministério, você tem que entender e fazer um trabalho diferente para lidar com eles. É um trabalho de conversar, de convencer pelo argumento, de mostrar a razão de ser da coisa. E já que eles precisam na questão da hierarquia, é o líder se colocar como líder, servindo, e ensiná-los a serem líder servidores, e não líder autocráticos. Essa geração valoriza muito o status ministerial. Quem manda, quem é o líder, quem obedece, qual é a minha função. Eu sou o líder do louvor, eu sou o líder do ministério, eu sou o líder do serviço, eu sou o líder da finança, eu sou o líder. O status é importante, porque essa geração nasceu dentro de uma época em que a hierarquia na empresa, a hierarquia na sociedade, a hierarquia dos papéis era importante. Só que no reino, a hierarquia é inversa. O maior é o menor. O que é mais é o que serve a todos. Esses valores do reino vão ter que ser ensinados com mais paciência para a geração X. Depois a gente tem a geração Y. Estou só passando rapidinho, você pode ler sobre isso, estudar. Tem bastante material disso na internet, nos livros. A geração Y é a geração do milênio. É a turma que tem entre 18 e 30. É quem pegou a virada do milênio. Essa geração tem uma ânsia muito grande de aprender. Não gostam de hierarquia. Olha a diferença de 31 para lá, de 18 a 30. Olha a diferença. Eles não gostam de hierarquia, o outro precisa. Tem sede de aprender. Por quê? Porque já nasceu dentro de uma era tecnológica, onde a informação está muito disponível, está na palma da